Olá, meu querido, olá, minha querida, bem-vindo ao meu workshop de auto-hipnose. Meu nome é Cosme Sérgio, sou professor há 28 anos, sou coach na área de concursos e há algum tempo eu desenvolvo um trabalho dentro da programação neurolinguística e também atendo como hipnoterapeuta. Atendo não apenas pessoas que vão prestar concurso, mas pessoas que têm problemas emocionais, pessoas que têm medos, angústias, traumas, fobias e outras questões emocionais. E para começar esse workshop, hoje eu queria explicar um pouquinho para você como que é o funcionamento da nossa mente, do nosso consciente, do nosso subconsciente. No nosso consciente, nós temos as memórias de curto prazo. Você vê que, fazendo uma comparação com a figura do iceberg, o consciente é uma parcela pequena e o subconsciente uma parcela muito grande. Os nossos comportamentos e as nossas memórias de longo prazo estão na mente subconsciente. O subconsciente, ele recebe uma informação, uma ordem, o que a PNL chama de programação, que pode ser boa ou pode ser ruim. E um detalhe bastante interessante, o nosso corpo vai reagir a essa programação que é recebida. Então é interessante que no subconsciente existam programações que trabalhem de forma positiva, de maneira que o nosso corpo haja de forma adequada e nós consigamos atingir os nossos objetivos. Tudo começa na década de 90. Eu era professor de escola na época, e na época eu ensinava numa região nobre de Brasília e numa periferia. E na época eu dava aula de matemática, dava aula de ciências, e eu percebia que os resultados cognitivos, ou seja, nota, e não apenas nota, mas acompanhando alguns alunos, em grupos, WhatsApp, Facebook, eu percebia que aqueles meus alunos daquela região nobre que eu trabalhei numa grande escola tiveram muito sucesso na vida, 90, 95, 98% de sucesso. Mesmo aqueles alunos na região nobre que davam um certo trabalho, aqueles que na época não queriam estudar, ou colavam, ou davam um trabalho com relação ao comportamento, e assim sucessivamente. Já na periferia, eu nunca consegui ver muito sucesso daqueles meus alunos, também acompanho muitos dos alunos. O sucesso não chega a 15%. E na década de 90, eu não tinha as respostas para a minha pergunta, por que um desempenho diferente se eu era professor, se eu dava praticamente a mesma aula, se eu transmitia o mesmo conhecimento? Então, naquela época eu não tinha essa resposta. Mas na programação neurolinguística e na hipnose, quando eu comecei a estudar esse tema, eu comecei a descobrir essas respostas. O padrão de comportamento dos alunos do plano piloto e da periferia era diferente porque o mapa, as crenças e principalmente o subconsciente daqueles alunos, pegando um grupo de alunos, funcionava de uma forma diferente. Por quê? Porque eles receberam programações diferentes. O aluno da periferia, ele recebia programações tipo, filho, matemática é muito difícil, o papai não consegue te ensinar, ou então ele não via o pai estudando, ou então às vezes o pai falava, não por mal, não filho, você vai ser servente igual o papai, ou Pedro, você vai me ajudar na obra, você vai ser pintor igual o papai, não desmerecendo a profissão, ou você vai ser borracheiro igual o papai, não é desmerecendo a profissão, não é isso. Mas aquilo que a criança ouvia, a gente vai ver dentro desse workshop que a criança até os 7, 8 anos, existe um filtro entre o consciente e o subconsciente. Não é qualquer informação que vai para o meu subconsciente. Só que numa criança com 8, no máximo mais ou menos 10 anos, 8, 9, 10 anos, o filtro não está totalmente pronto. Então, quando vem uma informação de um pai, que é aquele que representa a autoridade, a criança aprende ou certo ou errado. Moral da história, por que aqueles alunos, tanto da periferia quanto da região nobre, tiveram resultados diferentes? Porque eles receberam uma programação diferente. E o subconsciente foi programado diferente. E o comportamento daquele grupo de alunos é e sempre foi diferente, a não ser que a mente seja reprogramada. Então o que garante sucesso na realidade não necessariamente é a escola que eu vim, ou ter o melhor professor, ou o melhor material didático, e sim como minha mente reage ao estudo, ou uma outra situação, ou uma outra circunstância. Um detalhe interessante, como eu falei para você agora há pouco, do nosso consciente para o nosso subconsciente existe um filtro.
Hoje eu sou adulto, tenho 49 anos. Não é qualquer informação que vem para o meu subconsciente, porque existe um filtro. Esse filtro ele é feito de acordo com as minhas convicções, com as minhas crenças, com aquilo que eu penso, com a minha forma de ser. Só que quando eu era criança, eu também fui programado. Vou te dar um exemplo simples. Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos 4 anos, meu irmão mais velho, não por maldade, né? Ele estava vendo um filme de terror, ele dizia que eu não podia ver aquele filme. Aí ele colocava uma toalha assim na televisão e ele falava para mim assim, olha, você não pode olhar para a televisão, porque se você olhar para a televisão, você vai ficar com medo. Ou seja, eu não nasci com medo escuro, mas enquanto criança tinha medo escuro. Porque esse medo foi programado em mim. Foi uma programação passiva. Porque o meu filtro não estava pronto e as informações passavam para o meu subconsciente. Passavam para o meu subconsciente por quê? Porque eu sou programado enquanto criança, até os 8, 9 anos mais ou menos, sou programado pela repetição, ou ver, ou fazer, ou ouvir alguém fazendo alguma coisa, ou mesmo visualizar alguém fazendo. Sou programado pela emoção, pelo medo, por um trauma, por exemplo, né, por uma agressão, por um xingamento, por um bullying, e eu passo a formar as minhas crenças. Sou programado pelas autoridades, irmão mais velho, pai, tio, professor, e sou programado também pelos relacionamentos. Tem até aquele ditado, me diz com quem tu andas, que te direi quem tu és. Então, claro que isso depende da idade que a gente está, principalmente na época da nossa formação. Eu vou te dar alguns exemplos bastante interessantes, já dei um desse meu quando eu era criança, na adolescência eu ressignifiquei o meu medo. Eu tenho uma paciente que fez um trabalho de hipnose comigo, e ela era filha de um rapaz que tocava violão. E na barriga da mamãe ele tocava violão. Ele não tocava violão necessariamente para ela, ele tocava porque ele gostava, né? Então aquela menina nasceu ouvindo o pai tocando violão. E às vezes o pai sentava, botava ela assim, né? E ela brincava, mexia nas cordas do violão. E aquilo foi sendo familiar para o ouvido dela. Gerou uma emoção e gerou uma programação. Ela passou a gostar de violão. Com 6 anos ela pediu para a mãe um violão, o pai e a mãe deram. Com 7 ela já estava tocando sozinha. Aí ela nasceu com muito talento, um talento fora de série. Não é isso. Ela nasceu e recebeu uma programação. Simples assim. Por exemplo, eu vejo o meu pai comendo determinado alimento. Está comendo uma carne ou uma verdura. Às vezes ele nem me oferece, mas eu estou vendo. Eu estou sendo programado, porque eu estou vendo. Porque a criança, ela aprende não apenas com aquilo que o pai e a mãe mandam fazer, mas aquilo com que ela vê eles fazendo. Isso é programação. E muitas vezes, repetidas vezes. Eu vou te dar um exemplo bastante interessante. Quando eu era criança, eu não gostava de comer beterraba, uma verdura que até hoje eu não como. E muitas vezes minha mãe, não por maldade, mas na forma com que ela me criou, eu era obrigado a comer. Então aquilo para mim não era gostoso, eu não gostava do sabor, aquilo não era bom, aquilo não era agradável, eu não gostava. E com 18 anos eu falei, mãe, eu não quero comer mais. Moral da história, ela me programou, não necessariamente colocando na mesa espontaneamente, todo mundo comendo, mas à força. Programação não funciona desse jeito, não funciona dessa forma. Muitos medos, traumas, angústias, fobias, nós levamos não apenas da infância, mas principalmente da infância, e isso gera comportamento a vida inteira. Eu já atendi pacientes que fizeram um processo de emagrecimento, mas na infância eram obesos, e ouviam na escola, você é gordo, você é feio. E eles passaram a crer naquilo, porque enquanto criança, o filtro do consciente para o subconsciente não está pronto, e a criança passa a acreditar em tudo. Ou seja, ela forma suas crenças. Eu atendi uma paciente também, já adulta, ela bateu o carro, ela até se machucou. Aquilo foi emoção, foi emocional. A partir daquele momento ela passou a ter medo de dirigir. O que é o medo? O medo, na realidade, é uma reação do meu subconsciente. Se eu bati o carro, o subconsciente ele vai pensar assim, opa, bateu o carro, então bater o carro é perigoso, quase morreu. Então, quando ele for dirigir, eu vou colocar medo na cabeça dele, no centro emocional, que é a amígdala cerebral, ele vai sentir medo para não dirigir. O subconsciente trabalha numa intenção positiva, me gerando medo de dirigir, com medo de que aquilo aconteça de novo. Isso foi uma emoção. Essa paciente, eu usei algumas técnicas de relaxamento com ela, na hipnoterapia, a gente ressignificou isso e ela voltou depois a dirigir.
Então o que acontece? Existem programações que nós recebemos e o nosso corpo reage a essas programações. Se a programação foi boa, os meus alunos da região nobre, eu tenho sucesso. Se a programação não foi boa, dando o exemplo da escola, que programação não é só isso. Programação, ela não tem reflexo apenas no estudo. O estudo é só um exemplo. Veja que coisa interessante. Eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que sofreram alguma violência na infância. Por alguma razão, ou uma violência, ou um assalto, fui assaltado, mesmo na vida adulta. Qualquer situação que lembra um assalto, sente medo. O cérebro, ele gera uma reação emocional para que eu não passe por aquela situação emocional mais uma vez. Isso é uma forma de proteção. Uma coisa muito importante que você precisa entender, o seu subconsciente, ele trabalha com a informação que ele recebe. Uma coisa interessantíssima, independentemente da sua religião. Suponha que você é evangélico, católico, muçulmano, não importa. E você faz oração, você reza. Você pede a Deus, ou a entidade que você, de fato professa, por exemplo, para você ter um emprego. Você começa a orar, Deus está ouvindo, não estou entrando na questão da fé. Mas o teu subconsciente também está ouvindo. Ele está processando aquela informação. Imagine que você vai orar ou rezar antes de dormir. O seu subconsciente recebeu a informação. Ele precisa de um emprego, porque do consciente foi para o subconsciente. À noite ele começa a ter ideias, de manhã você acorda, vou mandar currículo. Opa, vou ligar para um amigo meu que tem uma empresa. Opa, eu vou ligar para um amigo meu que pode me indicar um estágio. Opa, vi no jornal aqui ou na internet, saiu um edital do concurso, vou fazer um concurso. O teu subconsciente começa a trabalhar a teu favor. Ele começa a trabalhar a teu favor de acordo com a informação que ele recebe. A informação para que o teu corpo reaja bem tem que ser uma informação boa. Se for uma informação ruim, o teu corpo não vai reagir bem. Aí é que está um detalhe bastante interessante. Então, eu como hipnoterapeuta, eu atendo pessoas que têm questões emocionais para resolver, questões da infância, da adolescência, da vida adulta, que lá no emocional gerou uma programação negativa e um comportamento negativo. Eu atendo pessoas, por exemplo, que querem emagrecer. E muitos não têm tendência a ficar gordo, mas muitos foram programados para comer muito. Porque na educação de antigamente, a criança mais gordinha era a criança saudável. Então muitos ouviam, filho, tem que comer bastante, filho. Tem que comer até acabar. Tem que comer tudo. Não pode jogar fora. Não pode desperdiçar. Colocou no prato, tem que comer tudo. Então no subconsciente tem informação. Preciso comer tudo. Entende? Então até hoje a pessoa leva aquele hábito. Preciso comer tudo. E comer muito, comer bem. Por quê? Porque foi não apenas um hábito, mas uma programação que veio a partir da infância. Consegue entender? Muitos dos seus comportamentos foram comportamentos a partir de uma programação que você recebeu. Agora vem a pergunta, é possível reprogramar muitos dos meus comportamentos? É. E é justamente isso que a gente vai tratar nesse workshop, porque eu sou programado através da comunicação. O corpo comunica e a mente acompanha os pensamentos. Eu preciso ter algum tipo de sentimento. Então, quando eu tenho uma comunicação, gera algum sentimento e vai para o subconsciente, ele vai reagir. Só que pode ser um sentimento bom, pode ser um sentimento ruim. Então eu programo a minha mente com a comunicação, vou falar disso no workshop, através das âncoras, da ancoragem e através da hipnose, através da hipnoterapia, que nesse workshop eu vou tratar de auto-hipnose. Como, de que forma, de que maneira você pode se autoprogramar, vencer medos, fobias, preguiça, procrastinação, e vencer outras coisas que atrapalham você. Falta de ânimo para estudar, falta de ânimo para trabalhar, falta de ânimo para malhar, falta de ânimo para emagrecer e assim sucessivamente. Beleza? Mas eu vou parando por aqui. Eu espero que você tenha gostado da aula 1. Eu conto com o seu comentário e nos vemos na aula número 2. Um grande abraço. Até a aula número 2.